E a partir de agora, você acompanha ao vivo o depoimento da ex-contadora do doleiro Alberto Youssef, Meire Posse. Ela está depondo na CPI mista da Petrobras. Você teve conhecimento, Meire, que o Youssef poderia estar sendo alvo de extorsão por pessoas e pagando propina para não ser denunciado, para não ser envolvido em matérias? Tem conhecimento disso? Não, nunca ouvi isso. De pagamentos da Marsans a pessoas determinadas? Tem conhecimento? Não, Excelência, nunca ouvi isso. Você foi muito corajosa denunciando tudo isso, Meire. Obrigada. Mas para mim, que sou um delegado da Polícia Federal, fica sempre, não uma curiosidade, que talvez curiosidade é para quem não entende de investigação. Mas para mim entender o contexto tudo, eu vou te fazer uma pergunta que eu gostaria que você, já que você tem demonstrado, doutor Eri Varela, colaboração, parece até uma delação premiada ao vivo e pública, o que você está fazendo, Meire. Qual a tua motivação de fazer tudo isso? Por que você está fazendo tudo isso? Lá no íntimo da Meire, o que você está querendo, Meire? Você se sentiu que poderia estar envolvida criminalmente, está fazendo, você está contribuindo com o teu país? Quem é a Meire que a gente está assistindo hoje, para a gente entender o contexto de tudo isso? Claro. Excelência, primeiro eu acho curiosas essas colocações, porque parece que assim, sempre que alguém fala alguma coisa, é porque eu estou fugindo do crime, né? Então, se eu estivesse, uma das primeiras coisas que eu fiz foi apresentar o que eu fiz. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz. O que acontece é que eu já tinha tentado me desligar da GFD 3 vezes. A primeira vez foi em 2012. Em março de 2012, logo depois que houve um episódio, eu não quero me prolongar, mas se o senhor achar necessário... Teve busca no teu escritório? Mas só em 2014. Mas nessa operação Lava Jato teve busca? Teve, no dia 1 de julho. Só foi conduzida coercitivamente? Não fui. Não? Mas foi ouvida depois? Depois eu procurei a Polícia Federal no dia 23 de julho para ser ouvida. E a colaboração tem sido eficiente, que a senhora tem feito? Eu acredito que sim, Excelência, eu acredito que tenha. Mas só, se o senhor me permite só responder, então em 2012 eu pedi para sair da GFD quando houve uma operação do IGPREV, que não foi nem uma operação no FIP, foi uma outra operação do IGPREV, e aí eu soube que essa operação não era uma operação boa. A senhora já ouviu uma história que a senhora estaria sendo acusada de ter se apropriado de R$600 mil de algumas dessas empresas, ou do senhor Youssef? Já ouviu uma história como essa? Não, senhor. Não tem nem conhecimento? Que eu tenha me apropriado de R$600 mil, não. O que eu sei, posso dizer ao senhor, ele estava me devendo, ele levou um cheque de R$285 mil, e eu entreguei, de fato, uma loja em pagamento desse cheque. Não só desse cheque, alguns outros valores que ele devia, que tem uma planilha demonstrando que ele me devia. Que seria mais ou menos R$600 mil? Não. O valor total eram R$400 mil. A senhora conversou por telefone, então tem áudios na operação que falariam sobre esses valores e a cobrança dele, algo assim? De onde surgiu na investigação essa... Sim, não, áudios, como assim, áudios meus falando... Existe dele cobrando que a senhora teria se apropriado, ou que... Não foi na última oitiva que eu fui como testemunha. Sei. E que loja foi essa que a senhora levou esses cheques? Né? Não, Excelência, desculpe. Eu tinha um cliente, me fez um empréstimo, cliente meu, a gente tem isso documentado. Quem que é esse cliente? É um cliente, eu preferi até não citar o nome, mas tem isso não. Para a Polícia Federal, a senhora citou o nome desse cliente? Ele me fez um empréstimo no valor de R$285 mil, que foi no dia 14, ele me entregou esse cheque no dia 13 de março. Esse empréstimo a senhora recebeu em dinheiro? Não, recebi um cheque. Desse cliente? E daí eu pedi para o Alberto trocar esse cheque para mim. Entreguei esse cheque para ele no dia 14. Ele falou, então tá bom, eu troco esse cheque, porque era para estar depositando na segunda-feira o cheque, dia 17 de março. Então eu pedi para que ele trocasse e me mandasse uma TED, me mandasse em dinheiro. Aí ele falou que faria isso na segunda-feira, que ele depositava o cheque e tal, e faria uma TED para mim em dinheiro. Só que na segunda-feira ele foi preso. A senhora assistindo tudo isso, a senhora viu vários deputados e alguns senadores também, dizendo que tudo não passa
de uma disputa política. Sim. Você que está dentro de tudo isso, assistiu essas montanhas de dinheiro, esses contratos, essas empresas envolvidas, estuda a disputa política ou você assistiu, como você depois, crimes sendo cometidos, uma quadrilha operando? Eu vi como crimes. Em momento algum, Excelência, eu não tenho partido, eu não tenho conhecimento político, em momento algum eu vi Poderia isso. Você estar inventando toda essa história, Meire, ou você realmente assistiu crimes cometidos com essas empresas públicas e autoridades? Excelência, o meu depoimento... Primeiro, não houve uma denúncia, não. Eu fui até a Polícia Federal, porque no dia 1 houve busca e apreensão no meu escritório, onde eles levaram os documentos da GFD que estavam lá. Em seguida, no dia 4, eu fui chamada por um advogado, que me deu um advogado que seria pago pela UTC Constran. E aí aquilo começou a me deixar muito aflita, porque a Polícia Federal deixou claro que eu seria chamada para ser ouvida em depoimento. E a Polícia Federal não me para ser ouvida em depoimento, e eu escutava desses advogados Senador, vou emendar meu tempo de líder como o deputado Rubens Bueno fez. Então, esses advogados... Esse advogado me falava, olha, você não pode falar nada, e uma hora ele falava, olha, você tem que falar, e aquilo foi me deixando muito aflita. Você acha que era uma orientação para proteger autoridades aqui na CPMI, para você não citar envolvimento? Não, eu creio que não para proteger autoridades, talvez como veio da UTC Constran, para não falar sobre a operação do Maranhão, a operação dos precatórios do Maranhão, cuja reunião eu participei. Mas daí aquilo começou a me deixar muito aflita e realmente eu prefiro resolver as coisas e não sentar em cima. A senhora está bem financeiramente hoje, senhora Meire? Não, não estou. Não? Não. O senhor Eli Varela é um dos grandes advogados, aqui fica o nosso cumprimento, porque é uma das pessoas mais renomadas que nós temos aqui como advogado, uma pessoa super conhecida. Como a senhora está pagando os honorários de um advogado como o doutor Eli Varela? Ele só está me acompanhando aqui na CPI, a gente já se conhece há algum tempo, e ele me acompanhou só aqui na CPI. Eu não tenho advogado, o doutor Eli não é um advogado que venha me acompanhando. Excelência, só para eu tentar responder, então no dia 23 de julho, após a busca e apreensão, eu peguei um avião e fui até Curitiba sozinha, e fui lá na Polícia Federal justamente para saber o que é que estava acontecendo, onde eu me encaixava. Todo o meu depoimento prestado à Polícia Federal, e não na qualidade de denúncia, já tinham sido apreendidos documentos. O meu depoimento foi em cima de documentos que foram apreendidos, me foram apresentados, e eu falei sobre cada um daqueles documentos que foram apresentados. Então, até agora, as coisas que eu falei, todas foram passíveis de comprovação através de documentos. Veja, presidente, eu apresentei a Vossa Excelência e ao nosso relator, que está escolhendo os requerimentos que vão ser votados numa próxima sessão deliberativa, um requerimento de convocação do presidente nacional da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, doutor Leôncio, para que ele venha até a nossa CPMI ser ouvido sobre as condições que o governo está dando à Polícia Federal, mais especificamente a equipe que está fazendo a análise da documentação da Operação Lava Jato. Nós estamos assistindo muitas pessoas dando entrevistas, falando, principalmente por fruto de uma campanha eleitoral da autonomia da Polícia Federal de investigação, de que ela tem liberdade de investigação. Então nós queremos ouvir nada mais justo do que alguém que preside a entidade que comanda todos os delegados. Então, gostaria de pedir a Vossa Excelência, ao relator, que desse uma prioridade, já que os trabalhos e o andamento do trabalho dessa CPMI dependem dos documentos que estão sendo analisados pela Polícia Federal. Nós queremos saber se há agentes suficientes para analisar uma quantidade enorme de documentos, se há uma infraestrutura necessária de pagamento de diários para agentes de área de inteligência especialistas que vão de outros estados, em quantos eles são, quantos estão trabalhando hoje, se essa quantidade, quantos anos eles vão levar para analisar toda essa documentação, porque só assim nós vamos poder dizer se realmente há vontade política que essa investigação vá à frente, ou o discurso é um e na prática é outro. Então pediria ao relator que com certeza pudesse colocar. Nós já estamos nos adiantando e sabendo da dificuldade nesse período de ouvir e de aprovar um requerimento como esse. Nós estamos então promovendo, como presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública lá da Câmara dos Deputados, também para ouvir o doutor Leôncio na semana que vem na Frente Parlamentar, para que ele possa vir nos adiantar os argumentos
que ele possa trazer. Se houver concordância dos demais membros, ele poder ser ouvido semana que vem, porque isso vai com certeza fazer com que nós possamos adiantar as investigações. Eu finalizo, presidente, colocando a nossa preocupação. Muita gente querendo descredenciar o depoimento da senhora Meire, querendo dizer que é uma disputa política, querendo dizer que a colaboração dela é só nos pontos que interessam ela. A gente vê uma pessoa que foi a contadora da empresa, que participou de reuniões e que não é uma disputa política. Nós estamos vendo uma organização criminosa, como a Polícia Federal já disse em documentos, prendeu um diretor da Polícia Federal. O Tribunal de Contas da União bloqueou o patrimônio da maioria dos diretores da Petrobras. Então nós estamos dentro de uma organização criminosa, uma organização que meteu a mão no dinheiro público da Petrobras, e tenho certeza que a hora que essa delação premiada vier a público, que é o que deveria ocorrer nos próximos dias, já que o controle eleitoral deveria ser feito pela população brasileira, pode ser que seja tarde se vier a conhecimento depois. A gente tinha que ter um instrumento para que isso viesse. Infelizmente, a gente tem assistido o governo falar mais dos vazamentos, quer dizer, vamos punir a Polícia Federal, os procuradores da República, a imprensa, os advogados, a dona Meire, porque alguém tem que ser punido pelo vazamento. Mas quem meteu a mão no dinheiro do povo brasileiro, esse é só depois, quando levarem-se anos para chegar numa sentença transitada em julgado. É esse o desabafo, e o meu pedido fica ao nosso relator, e eu tenho elogiado nas últimas sessões o relator, dizendo que realmente ele se sensibilizou que nós estamos frente a uma investigação criminal, e mudei meu procedimento em relação às críticas que fazia. O deputado Marco Maia sabe do respeito que eu tenho com ele, e eu acho que nós poderíamos, nem que seja numa sessão dos líderes, então, ouvir o diretor, o presidente da Associação Nacional dos Delegados, para que a gente possa pressionar daqui, para que a Polícia Federal tenha infraestrutura para terminar essa investigação. Seria isso, presidente.